Seguinte. Seja bem-vindo, meu amigo. É bom estar de volta, cara. Bem-vindo. Tô bem feliz. O que realmente pode acontecer se Bruno Barreto voltar aos Junters? Essa é a grande dúvida que muitos estão se fazendo nos últimos dias. Mas antes de falarmos sobre as consequências desse possível retorno, precisamos entender uma questão fundamental: em qual é a chance real de isso acontecer? Sinceramente, ainda que Aron insista em afirmar que deseja ver essa volta e que Renato Garcia simplesmente aceitaria Bruno Barreto de volta ao grupo, essa teoria não faz sentido algum quando analisamos de forma lógica. O histórico, as rivalidades e até os últimos capítulos dessa história mostram que a situação é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Só que, no meio desse mar de incertezas, eu acabei encontrando algo que muda completamente tudo. Uma fala direta do próprio Renato Garcia, que pode revelar não apenas a sua verdadeira posição, mas também indicar se esse retorno improvável está mais próximo de acontecer do que imaginamos. Agora, a grande questão é: será que Bruno Barreto deve mesmo voltar para os Junters? Comenta aqui embaixo a sua opinião, para eu saber de qual lado você está. Vai tomar cachaça? Mano, uma semana pra sair da casa. Ele tá me dando uma semana pra sair da casa. Mas eu acho que o... Rapaziada, será que o Renato quer eu mesmo de volta já? Ele tá querendo, mas não tá sabendo como pedir. Vai... Tá ligado, chat? Tá ligado quando a pessoa quer? Ela quer muito, só que ela não tá sabendo como pedir pra voltar, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Olha esse moleque, velho. Olha esse cara, mano. Não dá, velho, não dá. Ele quer voltar, mano. Ele quer voltar. No, agora, tipo assim, agora, no final do vídeo aqui, não ficou claro que, tipo, tava certo em ter testado ele como capa preta. Não ficou claro que realmente ele quer voltar lá pros meninos. Não tá tudo claro, tá tudo resolvido. Ó, eu tô ajudando. Gente, vocês estão achando que eu tô expulsando o Bruno? Eu tô ajudando ele. Eu sei que alguns de vocês aí querem que ele volta pro Renato. Eu tô ajudando. Não me vem com o louco Aruan, não. Não me vem com o Olan. Gustavo Eu tô ajudando. A verdade é que tudo isso está muito estranho. O simples fato de Aron querer descartar Bruno Barreto de uma forma tão direta acabou levantando uma série de dúvidas e hipóteses. Afinal, qual seria a real motivação por trás dessa decisão? Muitos começaram a levantar a possibilidade de que, nos bastidores, exista algum tipo de acordo entre Renato Garcia e o próprio Aruan, algo que ainda não foi totalmente revelado ao público. Mas essa não foi a única teoria que ganhou força. Outra linha de pensamento que surgiu entre os fãs é a de que toda essa jogada poderia ser, na verdade, uma espécie de réplica do que já vimos no passado, quando Renato Garcia e Coronado elaboraram um plano que permitiu ao Coronado se infiltrar dentro da casa de Bruno e Aruan. Se aquilo aconteceu uma vez, por que não poderia estar acontecendo novamente? Só que agora de uma forma mais sutil e ainda mais estratégica. Só que aqui está o ponto principal. Mas antes, já se inscreve aqui no canal do Micas, porque aqui você vai acompanhar tudo sobre o universo dos Junters e também já dá aquela força lá pro canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo. Quando Renato Garcia e Coronado elaboraram um plano que permitiu ao Coronado se infiltrar dentro da casa de Bruno e Aruan. Se aquilo aconteceu uma vez, por que não poderia estar acontecendo novamente? Só que agora de uma forma mais sutil e ainda mais estratégica. Só que aqui está o ponto principal. Por quê? Exatamente. Aruan quer tanto que Bruno Barreto volte a gravar com Renato Garcia? Essa é a pergunta que não quer calar. Isso, por mais duro que fosse, faria sentido dentro de uma ruptura definitiva. Mas o que não se encaixa de maneira alguma é o fato de Aruan expulsar Bruno Barreto e, logo em seguida, sugerir que ele volte para o grupo dos Junters, que volte justamente para os braços de Renato Garcia. Esse detalhe muda completamente a narrativa. Não estamos falando apenas de uma saída forçada, mas de uma possível jogada calculada, de um movimento que pode ter motivações muito maiores do que qualquer briga pessoal. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais misteriosa e perigosa. Mas a pergunta que não quer calar é justamente essa: Renato Garcia aceitaria Bruno Barreto de volta ao grupo? Para ser bem sincero, sim. E eu vou explicar por quê. Todos nós sabemos o quanto Renato Garcia sempre teve consideração e até um certo carinho pelo Bruno Barreto. A relação deles, apesar de ter passado por altos e baixos, nunca deixou de carregar um peso de amizade, de história compartilhada e de respeito. E isso é algo que não se apaga de um dia para o outro. E o próprio Renato já deixou isso claro em algumas falas. Ele nunca foi de fechar portas completamente, principalmente quando se trata de pessoas que fizeram parte da caminhada dele. Em uma de suas declarações mais marcantes, Renato chegou a dizer que, se um dia Bruno Barreto quisesse de fato retornar ao grupo,
ele não teria problemas em aceitá-lo novamente. Claro, não seria algo automático, nem tão simples quanto parece. Renato Garcia deixou claro que essa volta só aconteceria mediante algumas condições. Condições que, na visão dele, seriam fundamentais para garantir que o grupo se mantenha forte, unido e sem repetições dos erros do passado. Isso significa que, ainda que haja uma série de obstáculos, a porta nunca esteve totalmente fechada. Pelo contrário, existe, sim, uma possibilidade real de Bruno Barreto voltar aos Hunters, mas ela depende de ajustes, de conversas e de acordos que só eles sabem quais são. Pra ser real, tá? Foi um dos melhores elites que a gente já teve na vida. O cara era linha de frente. Assim? Não. Porra, eu tava junto com ele. Calma, eu sei. Mas o Bruno Barreto era um dos melhores. Era o cara linha de frente. Na hora que precisava do aperto, o Bruno era incrível. Mas de um ano pra cá, eu não sei o que aconteceu com ele. De um ano pra cá, ele vem se tornando. Foi que ele conheceu aquele Aron Félix. Ó, irmão, você acabou com a vida do Bruno. Depois de um ano, depois que ele conheceu aquele Aron Félix, estragou ele. Vai passar. Então, mano, o Aron Félix estragou meu melhor funcionário. Bruno, começou a guerra. E Aron Félix, você me paga por ter estragado meu melhor caçador de lenda elite. Você me paga. E Bruno, que comece a guerra de verdade agora. O melhor e o mais puxa-saco, né? Porque o cara tatuou o rosto do Renato na perna, né, cara? Nossa. Mas eu tenho fé ainda que o Bruno vai voltar. Sério? Eu falo pra você que ele volta também. Mano, eu também gostaria. Eu gosto dele. Mas é o seguinte, eu já vou fazer um comunicado oficial. Bruno Barreto, por enquanto é guerra. Mas se um dia você quiser voltar, você vai ter que passar pelos todos os testes de novo. E é exatamente aí que a situação começa a ganhar outro tom. Porque se Renato já admitiu que aceitaria, então a volta de Bruno não é mais apenas uma teoria, mas uma hipótese concreta que pode acontecer a qualquer momento. Toda essa ideia de Bruno Barreto retornar aos Hunters, ainda mais tendo partido do próprio Aruan, parece algo muito estranho. Se analisarmos com calma, não soa como uma atitude comum, muito menos natural. Pelo contrário, parece muito mais com um plano calculado, pensado para servir a um objetivo específico que talvez ainda não esteja claro para todos. E aqui entra um detalhe que não podemos ignorar: o próprio Bruno Barreto já investigou, em outras ocasiões, a existência desse famoso barracão. Ou seja, ele tem experiência, conhecimento e até informações privilegiadas que poderiam ajudar muito em qualquer tentativa de revelar a verdade por trás desse mistério. Então, pensando de forma lógica, não faria muito mais sentido para Aruan manter Bruno Barreto por perto, aproveitando justamente essa habilidade investigativa dele, em vez de simplesmente afastá-lo? Afinal, se existe realmente algo escondido nesse barracão, ou se de fato a lenda do livro ainda guarda segredos não revelados, Aruan sozinho não teria a mesma facilidade para desmascarar tudo. Ele ficaria exposto, vulnerável e sem o apoio de alguém que já se dedicou a explorar exatamente esse tipo de pista. Isso, no mínimo, levanta a suspeita de que o afastamento de Bruno e, ao mesmo tempo, a sua sugestão de retorno para os Hunters escondem uma jogada que vai muito além do que parece. E é justamente esse ponto que deixa tudo ainda mais incoerente. Em por que Aruan, sabendo do valor que Bruno teria nessa investigação, preferiria colocá-lo de volta ao lado de Renato Garcia, em vez de usá-lo como aliado direto? Isso não faz muito sentido se olharmos apenas pelo lado lógico. A não ser que exista um plano maior em andamento, algo que ainda não foi revelado, mas que pode estar diretamente ligado tanto ao barracão quanto à própria lenda do livro. E é exatamente por isso que tudo isso não faz sentido algum. A simples ideia de Aruan querer afastar Bruno Barreto para, em seguida, indicar o retorno dele aos Hunters só pode significar uma coisa: existe um plano maior, muito mais perigoso, que está sendo cuidadosamente camuflado através desse suposto retorno. E se você ainda duvida, basta observar os próximos passos. Se por acaso Bruno Barreto aparecer participando da próxima temporada da Fazenda, ou até mesmo da tão comentada viagem do líder que deve ocorrer logo depois, saibam de uma coisa: o plano secreto de Aruan deu certo. Isso não seria coincidência, mas sim a confirmação de que cada movimento já estava traçado desde o início, como parte de uma estratégia silenciosa para manipular o rumo dessa história. Agora, a grande questão que fica no ar é: será que Bruno Barreto deve mesmo voltar para os Hunters? Ou isso seria apenas abrir as portas para que Aruan avance ainda mais em seus planos misteriosos? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque essa discussão precisa acontecer entre todos nós. E antes de encerrar, não se esquece de se inscrever no canal do Micas, que está trazendo todos os detalhes sobre os Hunters, e também de acompanhar a Central Félix Barreto, responsável pela edição deste vídeo. Mas no final das contas, talvez a maior dúvida seja justamente essa: será que estamos diante de um simples retorno, ou de um plano muito mais profundo que ainda não conseguimos enxergar por completo?